Olá, aqui é o professor Luiz Eduardo de Oliveira. Como você já sabe, eu tive o privilégio de ser aprovado 2 vezes no TST, tanto no cargo de técnico em programação, tanto no cargo de analista em suporte de TI. Adoro o TST, não é à toa que trabalhei em outros TRTs e acabei voltando para cá. Mas hoje não estou aqui para falar sobre os benefícios do TST. Hoje vou responder a pergunta que escuto sempre que encontro um concurseiro, que é: qual foi a minha estratégia para passar no TST? Para ser mais objetivo, vou falar apenas da estratégia que usei para ser aprovado no cargo de analista em suporte de TI. Afinal, quando passei para o cargo de técnico em programação, não estava com um estudo tão organizado como na época que passei para o cargo de analista. No final deste vídeo, vou mostrar para vocês os 4 pontos fortes da minha estratégia de estudos. Com certeza servirão de motivação para você começar a estudar também. Então vamos lá? A minha estratégia para aprovação no último concurso passou por 2 momentos. Primeiro momento, estudo antes do edital. Segundo momento, estudo depois do edital. Vamos falar sobre o primeiro momento. Como o prazo entre a publicação do edital e a prova era de 2 meses e pouco, quis começar a minha preparação específica para o TST assim que saiu a publicação da banca. Daqui você já pode tirar 2 dicas importantes. Primeira dica: para ser aprovado, eu foquei apenas no concurso do TST. Segunda dica: o estudo deve começar antes do edital e ser direcionado para uma banca específica. Mas você deve estar se perguntando: como eu, Luiz Eduardo, comecei a estudar? Decidi, sentei na cadeira e comecei a ler um livro? Todos nós sabemos que isso não funciona, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi um levantamento do meu desempenho na FCC. Identifiquei em quais matérias eu perdia mais pontos e em quais matérias meu desempenho era melhor. Com base nesse levantamento, montei meu planejamento inicial de estudos e o segui à risca. Mas professor, para estudar, qual foi o seu material de estudo? Levantei todas as questões da banca FCC nos últimos 3 anos e selecionei os melhores materiais de estudo, PDF e videoaulas. Essa seleção deve ser estratégica, mas o vídeo ficaria muito grande se eu explicasse agora. Só destaco que, para estudar TI, comprei alguns livros que me ajudaram muito, pois são os mesmos livros que a banca usa para elaborar as questões. Inclusive, eu empresto eles para os meus alunos. Agora vamos falar sobre o segundo momento, estudo depois do edital. Assim que o edital saiu, parei meus estudos, fiz uma análise aprofundada e refiz o meu planejamento. Mas professor, como foi feita a análise do edital e o replanejamento? Essa é uma ótima pergunta. Para que você entenda o contexto, verifiquei que o edital fazia a divisão das questões entre conhecimentos básicos e específicos e que havia peso diferenciado entre eles. No caso de conhecimentos básicos, eram 20 questões com peso 1. E o conhecimento específico eram 40 questões com peso 3. Logo, a prova valia 140 pontos, sendo que 120 equivalia só a conhecimentos específicos. Portanto, a ênfase no replanejamento foi direcionar o estudo para as matérias de TI, pois uma questão perdida na parte de conhecimentos específicos poderia representar a perda de 3 pontos, e isso poderia gerar uma queda significativa na minha colocação final. Há concursos em que essa relação conhecimento básico específico não é tão significativa. Logo, a preparação deve ser mais igualitária, por isso é importante sempre essa análise do edital. Como sabemos, a matéria de TI é enorme. Infelizmente, estudar tudo de TI em alguns meses é humanamente impossível. Então, ainda dentro do replanejamento, o foco no estudo de TI foi realizado em função dos erros nas provas anteriores e no levantamento das questões. Isto é, eu levantei o meu desempenho na resolução de questões e foquei, logicamente, nas matérias em que meu rendimento era pior.
Então você me pergunta: mas professor, e se eu nunca tiver feito uma prova de concurso? Ou ainda, se não tiver feito nenhuma prova da FCC? Como faço para me planejar, já que não tenho um levantamento preciso das matérias que eu mais erro? Simples. Você vai se planejar com base no que você acha que tem mais ou menos facilidade. Por exemplo, qual matéria do concurso você mais gosta? Qual matéria você já estudou e qual matéria você nunca viu? Então, monte seu planejamento com base nessas respostas. Depois de um tempo estudando, você vai começar a fazer questões e simulados. E com base no desempenho, poderá ir replanejando seu estudo até chegar em uma estratégia ideal, ok? Você poderia ganhar muito tempo se tivesse um profissional como eu para lhe ajudar. Mas, se não for possível, pegue essas dicas e monte sua estratégia. Outro fator importante que percebi foi o peso da prova discursiva na nota final. Enquanto a prova objetiva valia 140 pontos, só a prova discursiva valia 100 pontos. Ou seja, quase metade da nota da prova era discursiva. Então, tinha que me dedicar à discursiva e treinar bem a redação. Com base em tudo que fui aprendendo, destaco os 4 pontos fortes da minha estratégia de estudo. Esses pontos foram a razão de eu ter conseguido a aprovação em terceiro lugar. Vou citá-los em tópicos e quero que você anote, pois pode ser o diferencial para você no futuro. Primeiro tópico: seguir o que foi planejado. Primeiro tópico: seguir o que foi planejado, sendo disciplinado tanto no estudo quanto no descanso. Segundo tópico: foco nas revisões semanais com utilização dos resumos. Terceiro tópico: resolução de questões. Fiz todas as questões da banca nos últimos 3 anos anteriores à prova 2 vezes. Quarto tópico: praticar a redação semanalmente. Essa foi a minha estratégia para ser aprovado. Veja que não é complexo, mas exige um comprometimento e organização. Por isso, estude com a consciência de melhorar a cada dia e nunca deixe de dar o melhor de si. Caso não for suficiente para passar na prova, aprenda com os erros e siga em frente. E para finalizar, fica a seguinte reflexão: nenhum tempo de estudo é perdido, o aprendizado se acumula. Um forte abraço e não deixe de acompanhar os próximos vídeos.